Segue o líder, a melhor campanha do Flamengo na história dos Brasileirões tem que ser valorizada, mas a gente vai discutir todos os pontos aí de mais uma vitória do Mengão. Tem reviravolta no caso do Beltrán, Flamengo ganhando uma ajuda aí no convencimento do atacante argentino, ele consultou um jogador por lá na Itália e o negócio pode ter aí uma mudança, a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Tem Felipe Luiz confirmando chegadas e saídas no elenco do Flamengo ainda nessa janela, ele que deu uma declaração aí na coletiva, tem zagueiro ganhando força e podendo ser anunciado pelo Flamengo ainda essa semana, tem o Wallace continuando a despertar interesse de times da Europa e Flamengo já estipulando um valor aí que pode ser uma linha entre vender ou não o Wallace e a gente vai discutir se é um valor justo, se a gente venderia ou não o jogador por uma proposta nesse valor que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E é claro, tudo sobre o pós-jogo de Flamengo e Mirassol. Jogo duro, Mirassol jogando muita bola e a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo com mais uma vitória, dessa vez em cima do Mirassol em casa. Jogo duro e não foi só porque o Flamengo não jogou tão bem não. O Mirassol tem seus méritos, jogou bem, um time organizado, deu trabalho para o Flamengo, assim como vem dando trabalho para qualquer time que eles enfrentam. O Flamengo mantém a liderança e agora atinge a melhor campanha da sua história em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Só fica atrás do Botafogo em 2023, que foi aquele ano que eles nem venceram, mas que eles tiveram aquela derrota histórica para o campeonato, que acabaram conseguindo fazer um dos melhores, na verdade, o melhor primeiro turno da história e um dos piores segundos turnos da história, perdendo assim o campeonato no finzinho ali para o Palmeiras. Então, o Flamengo consegue uma marca histórica superior, inclusive, ao primeiro turno de 2019. Então, o Flamengo vem muito bem, com alguns jogadores oscilando, em outras competições, principalmente o Flamengo tendo uma oscilação maior, mas no Brasileiro o Flamengo conseguiu entregar e segue com o maior favoritismo aí desse campeonato. O Flamengo tem até agora 40 pontos em 18 jogos, com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, melhor ataque com 33 gols e melhor defesa só com 8 gols sofridos. Público pagante desse jogo contra o Mirassol, sensacional, tá? 60.331 pessoas com 64.018 presentes, renda de 4.289.937. E os destaques que eu faço aqui, os principais, primeiro, Arrascaeta. Não tem jeito de não falar dele, apesar dele estar durante o jogo até mais sumido do que o normal. Na hora que precisou, ele apareceu, fez uma jogadaça no primeiro tempo ali, com 2 dribles, um chapéu e depois uma careta, mas no final do jogo, assim, no segundo tempo, né, conseguiu fazer aquele passe absurdo de 3 dedos para o Plata completar. Então Arrasca não tem como não ser destacado, mesmo ele não tendo aquela participação intensa durante todo o jogo. Quando aparece, é com aquele toque de genialidade dele, e isso faz toda a diferença. Outros 2 destaques aqui que eu acho muito importante de fazer, destaques positivos, são Samuel Lino e Léo Pereira. Léo Pereira que contestado, porque vem cometendo alguns erros aí nos últimos jogos, mas voltou, fez o gol e atuou bem, de forma segura lá atrás. O Flamengo chegou a passar um sufoco no segundo tempo, mas não entendi ali que possa ter sido por algum erro do Léo Pereira. O Léo Pereira atuou bem e volta a pegar confiança aí do treinador, principalmente. Não que ele tenha perdido a confiança, ele tem confiança até demais, que acaba não utilizando
os jogadores reservas, né? Tirando o Danilo, que agora tá machucado, mas a zaga do Flamengo tem sido Léo Pereira e Léo Ortiz já há alguns jogos, com o Felipe Luiz aí relutando em utilizar os outros jogadores. Mas Léo Pereira fez mais uma ótima partida e tem que ser exaltado quando joga bem também. Quem não tá bem, definitivamente, a gente tem visto aí nos últimos jogos, é o Rossi. O Rossi com muita insegurança ali, ele não tem conseguido sair do gol bem, principalmente nessa hora aí de saída de bola aérea. Ele tem pecado bastante, não tem passado aquela segurança pro torcedor, tem catado borboleta de vez em quando. Felipe Luiz, na coletiva, defendeu ele, disse que gosta de goleiro arrojado, goleiro corajoso, mas que todo jogador passa por fases não muito boas, e é o caso do Rossi, mas é algo que tem que ser visto e o Flamengo está no mercado. A gente vai falar ainda no vídeo de hoje sobre as negociações por um novo goleiro, no mínimo para disputar a posição com o Rossi. A gente vai falar já sobre isso aqui. Flamengo, apesar da vitória, ele ainda não demonstra aquele entrosamento, aquela organização necessária para conseguir desempenhar aquele futebol vistoso que a gente espera ver. Inclusive, isso foi um contraste na partida, porque o Mirassol, sim, apresenta uma grande organização, muito mais do que o Flamengo, mas o Flamengo, por conta dos seus talentos individuais, acabou conseguindo fazer esse resultado. Outro ponto aí foi o Carrascal, que acabou não entrando, não fazendo a sua estreia pelo Flamengo. A justificativa foi muito por conta das circunstâncias do jogo, o Flamengo tomando algumas bolas perigosas lá atrás, e aí o Felipe Luiz não entendeu que fosse a situação, o jogo ideal para colocar o Carrascal, mas ele pode atuar já na quarta-feira, na próxima partida contra o Inter de Porto Alegre. Flamengo que agora se prepara, né? Folga hoje, domingo, mas se prepara para na segunda-feira já voltar aos treinos e a preparação para enfrentar o Inter de Porto Alegre na Libertadores, e todos os reforços já estão inscritos e podem estrear sem problemas. Estrear não, né? Estreia é só do Carrascal, mas podem jogar sem problemas na Libertadores. Lembrando a vocês que hoje, domingão, Dia dos Pais, mandar um abraço para todos os pais aí do Brasil, os rubro-negros, os não rubro-negros, é claro. Um abraço para todo mundo, que vocês tenham um ótimo domingo aí com seus filhos, que vocês possam curtir o máximo. Beleza? E agora vamos dar um recadinho, é claro, aqui, ó. Hoje tô de pet de novo, comemorando aqui em 2021. Eroste.com.br, a Eroste Company, que é a nova parceira aqui do canal Lucão. Lembrando para você chegar lá e ativar o cupom LUCÃO10 para ter 10% de desconto e adquirir a sua camisa. Tem várias, eu já usei aqui do Chororô, do Bruno Henrique, tem a do Vini Júnior com óculos dele, metade com, metade sem lente, tem Adriano Imperador, tem muita estampa maneira lá, e você, acessando eroste.com.br e ativando o cupom LUCÃO10, pode adquirir as camisas com as estampas mais maneiras do Mengão, e tem de outro time também, que a gente sabe que de vez em quando a galera vem dar uma olhada nas notícias do Mengão aqui, tem pra vocês também, tem tudo que é tipo de camisa por lá, mas as do Mengão é que estão no meu coração, que são as mais maneiras. As camisas que você consegue sair de camisa de time com a namorada, com a esposa, sem ficar aquele nhenhenhé, aquele mimimi de que tá usando camisa de time. Então, chega lá, garante a sua, que você não vai se arrepender. O material sensacional deles, beleza? Vamos voltar aqui agora, que a torcida antes do jogo tava gritando: não é mole não, o brasileiro virou obrigação. O Felipe Luiz ouviu, comentou assim por alto que ele tinha ouvido e não falou mais nada, mas de fato, com o brasileiro sendo prioridade, ele é obrigação. Mais do que isso, na minha opinião, deveria ser a Libertadores, mas o Flamengo esse ano coloca o brasileiro ainda mais à frente aí. Então, com esse elenco, com esse investimento, tem que ser obrigação mesmo. Então, vamos ver como é que vai ser a sequência aí, se o Flamengo vai conseguir manter essa liderança e vencer o brasileiro. Agora vamos pegar alguns trechos aqui do Felipe Luiz na coletiva. Primeiro ele falando sobre o Saul. Como que ele pensa o Saul em relação a posicionamento. Ele sabe que o Saul é polivalente, mas qual é a posição que o Felipe Luiz entende que o Saul vai mais render no Flamengo, se ele de fato é um substituto do Gerson.
atuando ali pela meia, ponta direita e também podendo fazer o segundo volante. Saul é um jogador que é polivalente, ele joga em todas as partes do meio-campo. Hoje, pela composição do elenco, eu vejo ele para essa posição em que estava o Gerson e agora está jogando Plata, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Eu vejo ele nessa posição. Já falei com ele antes dele vir para cá, era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos que ele mais rendeu. Agora, ele falando sobre o elenco de forma geral e a forma com que o Flamengo lidou com o estilo de jogo do Mirassol. Nessa partida de ontem, o Mirassol não ficou muito acuado, jogou, foi pra cima, causou perigo ao Flamengo. E aí o Felipe Luiz falou o seguinte: a minha preocupação maior é que o time seja sólido na fase defensiva. Hoje não tivemos a solidez que eu gosto, seja por mérito do adversário ou por erros que devem ser corrigidos. Mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada com escanteios e faltas e chegou muito na nossa área. Minha preocupação na fase defensiva é que o time crie, que consiga chegar. Jogadores determinantes, com grande jogo que fez no outro dia o Cebolinha, hoje o Lino, a bola sempre cai no pé do Arrascaeta, ele cria perigo. Pedro também está em um bom momento. Tudo isso faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade para defender. Pedro, não achei essa partida sensacional dele, só para pegar esse trechinho aqui, mas não prejudicou, ele tá correndo, tá se dedicando. Espero que logo logo ele volte aí à fase goleadora, mas acho que ainda falta um pouquinho, né? Felipe Luiz sobre Carrascal, agora um jogador de muita qualidade, vimos essa semana ele treinar, pensei em pôr ele hoje, mas Carrascal ainda não tem esses treinamentos, tanto de pressão pela parte defensiva, é um jogador que eu tenho a esperança de que seja ídolo desse clube com o passar dos anos. Eu o vejo na mesma posição do Arrascaeta hoje, mas ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Aí a fala importante do Felipe Luiz, acreditando aí que o Carrascal pode vir a ser aí ídolo da nação. Comenta aí, vamos ver, tô na expectativa aí dessa estreia do Carrascal. É um cara que pode sim cair nas graças da torcida, porque é habilidoso, sabe jogar bem. Inclusive o time russo deu uma dificultada lá na liberação dele, então vamos ver. Espero que o Carrascal de fato chegue aí e consiga já entrar no coração da galera. Parte técnica, os reforços têm. Agora cabe a mim adaptá-los no modelo de jogo. O Gerson e o Wesley são 2 jogadores extraordinários que saíram e agora nós temos novos jogadores que querem fazer história no Flamengo. Vai ser rápida a adaptação. E foi o Felipe Luiz falando aí sobre os reforços, complementando a fala sobre o Carrascal. Sobre as ausências de Vinha, Juninho e Michael entre os relacionados, formata o banco de acordo com o jogo que o time pede. O Vinha é um jogador internacional, mas hoje provavelmente não entraria. O mesmo vale para Juninho e Michael. Foi mais um plano pensando no que a equipe precisava para o jogo. Felipe Luiz, sobre as críticas dos torcedores após a eliminação da Copa do Brasil. Novamente falando sobre isso, conheço o Flamengo durante toda a minha vida, vivi o Flamengo durante esses 6 anos e não existe outro caminho a não ser a cobrança dos torcedores. Aqui sempre foi assim, sempre vai ser. Nunca iremos e nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor. Então, falou aí mais um pouquinho sobre essa questão. Ele, quando foi questionado sobre janela de transferências, ele falou que o Flamengo fez uma janela sensacional, usou o passado, mas complementou dizendo que novos jogadores chegarão e também vai haver saídas do elenco principal. Ele reforçou aí que o elenco está um pouquinho inchado, então alguns jogadores ainda devem sair. Deixou no ar aí que a gente deve ter novidades nas próximas semanas em relação à contratação e também a vendas de jogadores. Agora o Plata deu uma coletiva não, deu uma declaração aí depois do jogo, elogiando demais o Arrascaeta, quem deu aquela assistência sensacional para ele. Sempre é importante somar 3 pontos, ainda mais jogando em casa, não podemos deixar escapar pontos agora. Eu acho que se a torcida continuar da mesma forma como foi o jogo de hoje, vamos conquistar muitos pontos aqui dentro do Maracanã. E sobre o Arrascaeta, todos sabemos a magia que ele tem. Eu só me movimentei, não sabia se ele ia chutar ou não, porque ele vê muitas coisas dentro da área. Confiei em mim, confiei no Arrascaeta também, me movimentei e graças a Deus pude marcar. Tá aí o Plata falando sobre o
Arrascaeta, a genialidade dele no passe ali do segundo gol. Então agora vamos direto pro mercado da bola, porque tem muita coisa pra gente falar justamente sobre essas chegadas aí e possíveis saídas do Mengão. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá falar agora aqui do mercado da bola, com bastante novidade, começando com o Rossi, que apesar de contestado, ele que tem contrato até o fim de 2027, tá para renovar até o fim dessa janela, até o fim do mês, para ter um aumento salarial e o contrato estendido de 27 até final de 2028. Comenta aí se você renovaria agora com ele ou se você esperaria mais um tempo para ver se ele dá uma estabilizada. Lembrando que o Rossi tá com uma fase aí bem instável, mas é um goleiro que já demonstrou ter muita qualidade. Acho que vale a pena sim essa extensão de contrato dele, porém acho necessária a chegada de outro goleiro para disputar a posição com ele, até para evitar qualquer tipo de conforto, de acomodação do goleiro argentino. Então, acho que é válida a renovação, mas acho que tem que chegar outro goleiro ao elenco sim, goleiro mais experiente, que jogue no mesmo nível do Rossi ou acima, para que haja essa disputa de posição aí entre os dois. Outra atualização aí é que, enquanto negocia com o CSKA e tem grandes chances de sair, Matheus Gonçalves ele foi realocado aí para o elenco do Sub-20 do Flamengo e, inclusive, jogou ontem e vai ficar lá até o jogo da decisão do Mundial entre Flamengo e Barcelona, que acontece no dia 23 de agosto, se ainda estiver no Flamengo até lá. As negociações com o CSKA continuam e pode ser que ele saia nos próximos dias, durante essa próxima semana, mas fato é que ele está, não definitivamente, mas está pelo menos nas próximas 2 semanas aí, no elenco do Sub-20, vai se manter por lá até essa partida que vai acontecer no Maracanã. Inclusive tem ingressos abertos, tá com preço promocional, com meias aí a partir de 20 e poucos reais, 30 se eu não me engano. Então é um jogo bem interessante pra gente acompanhar no dia 23 de agosto às 4h30 da tarde, Flamengo e Barcelona, final do Intercontinental. Vai ser um jogo bem legal. Agora, mudando de assunto, sobre o Wallace Young, que continua despertando interesse de times da França e da Inglaterra. O Flamengo estipula internamente aí nos bastidores um valor de cerca de 20 milhões de euros para liberar o jogador, o que eu acho que pode ser pouco pelo que o Wallace Young pode entregar, porém a gente tem exemplos claros aí de que segurar demais o jogador pode não ser tão bom. Por exemplo, o Renier, que na minha opinião foi vendido no momento certo, 30 milhões de euros foi a venda dele e hoje é um cara que voltou de lá da Europa. O Real Madrid cedeu ele de graça para o Atlético Mineiro em troca só de uma porcentagem de uma futura venda. Então, essa questão do timing aí da venda é importante também. Mas eu acho que nessa janela agora eu não venderia o Wallace Young, não. Eu deixaria ele pelo menos até o fim do ano para ver como é que vai ser o desenvolvimento do jogador. E aí, conforme for, ou vende no fim do ano ou mantém para ele dar mais alegrias para o Flamengo, renova o contrato com um reconhecimento aí salarial novamente, mas tudo depende do desempenho dele. Ele que corre muito, é muito voluntarioso, mas tem jogo que ainda peca um pouco nessa parte técnica, então a gente vai continuar acompanhando o Wallace Young, mas continua com esse interesse aí dos times de lá de fora e a qualquer momento pode chegar uma proposta por ele. Outro nome aí que já foi muito falado aí nas últimas janelas e voltou a se falar nessa é o de Roger Guedes. O Flamengo chegou a conversar de forma bem intensa com o staff do jogador.
chegou a saber os valores necessários para trazê-lo. Ele que atua lá no Oriente Médio agora, se não me engano, está no Emirados Árabes. Mas, apesar dos valores para contratação serem dentro aí do esperado pelo Flamengo, dentro do razoável, o Flamengo se assustou com o salário dele, que é muito alto realmente. Diz aí que é cerca de 3 milhões de reais ou mais por mês. Então, o Flamengo deu uma assustada com a parte salarial e ele já está meio que colocado de lado, não entra tanto assim nas possibilidades do Flamengo trazer. Quem é o principal alvo ainda, apesar de muita gente dizer que o Flamengo encerrou as negociações, não encerrou, é o Lucas Beltrán, e muito pelo contrário, está inclusive aí numa iminência de reviravolta pelo Beltrán, por conta de um grande apoio que o Flamengo está tendo por lá, que é do Pablo Mari. Ele, o ex-zagueiro do Flamengo de 2019, está atuando no mesmo time do Beltrán, na Fiorentina. Foi questionado pelo argentino sobre o Flamengo, de forma geral, como é que são as instalações, como é que foi a passagem dele aqui em 2019, e ele só deu boas referências, e o Beltrán está cada vez mais assim, virando a chave um pouquinho, começando a ter essa possibilidade aí de decidir vir jogar no Brasil. Ainda está naquele processo de convencimento para vir jogar aqui no Brasil, então a gente fica no aguardo aí de novos capítulos, mas existe sim ainda uma chance de reviravolta e o Beltrán pode vir para cá. Beltrán, que muita gente vem dizendo que é bagre, que não é bom jogador, ele de fato não é aquele cara habilidoso, que joga de uma forma absurda, mas é um jogador que tem muito potencial, é jovem, 24 anos, tem tudo para cair nas graças da galera aqui se fizer muitos gols jogando aqui no Brasil. Então, o Beltrán não seria um cara para chegar de titular absoluto também. De repente, os 15 milhões de euros que estão sendo ditos aí, 12 mais 3 variáveis, seja um valor um pouquinho acima por ele, apesar da Fiorentina ter pago mais para contratá-lo. Mas é uma posição carente do Flamengo. O Flamengo precisa de um outro centroavante para dividir essa função com o Pedro, quando o Pedro não jogar esse outro atacante, ter um outro centroavante ali para brigar por posição com ele, já que o Juninho, que a princípio foi dito que era um centroavante, não me parece muito mais ser um segundo atacante de velocidade, um cara que pode jogar mais pelas pontas do que propriamente centroavante. Então o Flamengo precisa de um jogador com essas características e o Pedro também precisa de uma motivação maior, de alguém ali como sombra dele para desempenhar um melhor futebol. E a gente fica no aguardo aí para ver se de fato vai acontecer a reviravolta, se o Beltrán vai ser convencido a vir para cá ou que outros nomes vão surgir, porque o Flamengo já deixou claro que vai contratar um atacante nessa janela. E é claro, a gente fica no aguardo aqui de novas informações e qualquer novidade traz aqui para vocês. Felipe Luiz, como eu disse, foi questionado na coletiva sobre o desempenho inseguro atualmente do Rossi. Ele falou que o Rossi atua da forma que ele pede, que ele gosta, que é o goleiro corajoso, que sai nas bolas quando estão cruzadas na área. Porém, ele está realmente numa fase que não é das melhores, acaba não tão seguro na hora de sair, erra bastante nesse sentido. E, como eu disse, o Flamengo busca um outro goleiro para disputar posição com ele, justamente para tirar o Rossi de qualquer possibilidade de entrada na zona de conforto. Então, continuam as negociações do Flamengo por Gabriel Brazão do Santos, que inclusive em determinado momento o Vene Casagrande disse que isso já estava até em estágio avançado para ele chegar no fim do ano. E, por outro lado, tem também a negociação, por enquanto conversas com o staff do jogador e entendimento de valores necessários junto ao Nottingham Forest, do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, o goleiro de mais de 2 metros de altura, bom goleiro, e o Flamengo tenta aí chegar a um denominador comum para trazer um desses dois goleiros. As negociações estão ocorrendo com os dois para o Flamengo definir qual vai ser o melhor caminho aí, que goleiro poderia chegar pro Mengão. Teve uma questão aí de um goleiro do Curitiba também, que existia uma possibilidade. Não ouvi mais e não tive mais nenhuma novidade sobre esse assunto, mas hoje os nomes que estão mais em evidência aí nas negociações mais quentes são Carlos Miguel e Gabriel Brazão, como a gente vem falando.
Pra zaga, o Flamengo vai atrás de um zagueiro, principalmente se for possível um zagueiro canhoto. Teve o nome do Robert Renan, que continua aí ainda na pauta do Flamengo, mas quem ganhou muita força, e o Flamengo já tem negociações até que agradam mais aí por conta dos valores, é o Lucas Fasson, zagueiro do Lokomotiv Moscou da Rússia. O Flamengo entende que é um jogador que viria para compor o elenco e tem valores que fazem mais sentido para o Flamengo, porque ele é bem mais barato do que o Robert Renan, mais barato do que o Nino, por exemplo. Ele é avaliado no Transfer Market em 3 milhões de euros. Chegou em 2022 ao Lokomotiv Moscou por 1,5 milhão de euros, vindo do Atlético Paranaense. Então, 24 anos, Lokomotiv Moscou, avaliado em 3 milhões de euros, chegou por lá por esse valor e tem ainda um adendo maior, que é 1 ano de contrato só faltando. Ele que tem o contrato encerrando no meio de 2026 e isso pode favorecer o Flamengo nas negociações, porque se deixar chegar no fim do ano, o Lokomotiv perde o jogador por 0, porque ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, o Flamengo tenta usar disso aí para garantir a chegada de Lucas Fasson ainda nessa janela, e a gente continua acompanhando. Qualquer novidade traz aqui para vocês. Sobre as saídas, o Flamengo espera propostas ainda novas por Michael e para um dos 3 laterais esquerdos do elenco. O Flamengo hoje tem Vinha, Alexandro e Ayrton Lucas, e não, assim, acho que o que tem menos chance de sair aí é o Alexandro, até por conta da idade. Então, o Flamengo espera propostas aí ou por Vinha ou por Ayrton Lucas para se livrar, né, entre aspas, porque os 3 laterais estão relativamente bem. O Ayrton Lucas esteve um pouquinho abaixo, mas recuperou uma boa forma. Quem tiver propostas entre eles dois, o Flamengo vai sentar para negociar e chegando num valor justo. Não deve fazer tanto esforço assim para manter. Um que ganhou força com a última partida principalmente e pode estar mantido aí no elenco, pelo menos a princípio, é o Cebolinha, porque o Michael claramente não tem vontade de ficar no Flamengo. O Cebolinha fez uma boa partida, fez gol, inclusive, contra o Galo, então ganha certa força para ficar no elenco do Flamengo, mas o outro, Matheus Gonçalves, também, do outro lado da ponta, ali na ponta direita, tem essas negociações em andamento com o CSKA Moscou. O Flamengo aceitou a proposta do CSKA e ele agora está em negociações aí salariais, de premiação e todos esses detalhes aí, e caso dê certo, caso ele chegue num acordo com o time russo, será vendido por 10 milhões de dólares, por 70% do passe do jogador. Ufa, muita atualização hoje aqui do mercado da bola, mas a gente está aqui para isso, sempre diariamente deixando você informado sobre tudo que rola no Mengão. Beleza? Por hoje era isso. Feliz Dia dos Pais para todos os pais aí que estão assistindo. Você vai curtir o domingão aí com o seu pai. Valeu? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!